Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite e pode nos assistir nos canais 19, 53.1, também na internet pelo rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook, é só procurar a RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que a situação atual não precisa necessariamente ser o destino final. E muitas vezes a gente se preocupa com o momento que a gente está vivendo, que não era aquilo que a gente queria, não era o lugar ainda que eu queria ter chegado, mas é só uma estação, às vezes é só um pedaço de caminho, lá na frente as coisas podem ser diferentes. Então, queria convidar você a não desanimar se o momento que você vive hoje, se o local que você está hoje ainda não é o local que você planejou, não é onde você quer chegar. A gente tem que saber que existem, alguns passos no meio do caminho, existem algumas estações, algumas paradas, mas continua o nosso objetivo lá na frente e a gente precisa ter fé e coragem para continuar a nossa estrada. Vamos pensar nisso juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós! No programa de hoje a gente vai bater um papo com uma escritora, pesquisadora, Thaís Costa Guzatti está aqui com a gente. Ela que é autora do livro Acolhida da Colônia e a gente vai entender um pouquinho que livro é esse, como é que a Thaís construiu essa pesquisa e por que ela é tão importante aqui para a nossa região. Thaís, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol. Prazer estar aqui com você hoje. A gente que agradece você estar aqui conosco e a gente conversava aqui antes de começar que o livro é um projeto da vida inteira, Thaís. É, justamente, um trabalho aqui com uma descoberta que começou por acaso, né? Eu escolhi a faculdade de agronomia porque eu queria ter uma floricultura, apesar de ser filha de comerciantes. E lá dentro da faculdade de agronomia eu descobri que existiam agricultores. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um pequeno estágio, morar com uma família de agricultores e aí o meu sonho vai se transformando ainda como estudante, né? De me deparar com uma realidade que é tão presente no nosso estado e na nossa região. A agricultura familiar é muito importante do ponto de vista social, econômico, da história, da paisagem, da manutenção da natureza e é tão difícil, né? Eu me deparei com uma situação inesperada. A gente tem um olhar do urbano para o rural bucólico, né? A vida é ótima no campo, mas a realidade se mostra bem diferente, né? Os agricultores se deparam com inúmeras dificuldades. Planta não sabe se colhe não consegue vender, não é bem remunerado. A precariedade da infraestrutura no campo, a estrada ruim, sinalização, internet, os jovens indo embora, os velhos. E eu estudando numa universidade pública, eu comecei a me questionar, né? E daí? Né? Vou montar minha floricultura, tocar minha vida e essas pessoas. Então, ainda na faculdade, eu comecei uma busca para a minha vida mesmo, aí ouvindo a tua reflexão sobre o objetivo final, né? E o longo caminho, foi um pouco, esses 20 anos de trabalho, foi um pouco isso, né? Essa reflexão de o que eu posso fazer para tentar ajudar e mudar essa situação, contribuir de alguma forma. E aí eu comecei a pesquisar muitas coisas, desde a graduação, estudar agricultura orgânica, porque eu entendia que plantar com veneno não levava a lugar nenhum, seja para quem produzia como para quem comia, associativismo, muitas coisas legais, mas nada que brilhasse o meu olho. Até eu ouvi falar de agricultores na França que abriam as portas para receber visitantes turistas. Nas suas pequenas propriedades, né? Não estou falando de hotéis, mas de pequenos agricultores mesmo que compartilhavam a sua mesa, faziam aquela comidinha deles de domingo, botavam um prato a mais, tinha um quarto sobrando que os filhos foram embora. E quando eu ouvi falar, eu achei genial, porque eu tinha tido essa experiência de ser acolhida durante alguns estágios por famílias de agricultores e eu tinha amado a experiência, né? De ouvir, de aprender um pouquinho sobre o campo e estar naquele ambiente. Eu achei que seria genial oferecer isso para outras pessoas
E aí eu dediquei, então, a minha vida de estudo, de trabalho como agrônoma e de pesquisa a desenvolver. E ainda trabalho muito com isso. Então, na verdade, esse livro, a gente criou há 20 anos atrás uma associação que se chama Acolhida na Colônia, né? E quando a gente olha no dicionário, acolher significa dar abrigo, proteger. E a gente, então, os nossos agricultores organizam as suas propriedades, tem todo um processo de transformação, de plantar sem veneno, de organizar a casa, também da autoestima, né? Porque durante muitos anos, boa parte desses agricultores viram as pessoas ir embora dos seus lugares, né? E eu lembro, assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, hoje mudou, mas no início era muito isso. Então vamos pensar o que a gente pode oferecer. Aqui não tem nada, daqui só se vai embora, é o final da linha, né? Então, e hoje não, hoje é uma alternativa de renda. A gente tem 180 famílias que trabalham com isso aqui no estado de Santa Catarina, só ligados a essa associação, né? Então, é uma alternativa de renda e muito mais que isso, né? Realmente um trabalho de resgate de autoestima, de levar a vida para o campo, né? Aqui na região, agora, por exemplo, a gente está começando um trabalho em Lauro Miller, município que a gente está começando. Eu fui, por acaso, participar de uma reunião lá para conversar com os agricultores, sabe, não querer mais ir embora de um lugar. Era assim que o nono que abriu lá o seu, né, vinho e que cortou o seu salame, que começou a contar histórias. É esse o sentimento, essa é a ideia. Ouvindo você falar, pensei em inúmeras coisas, né? Mas se a gente parar para pensar e tentar relacionar com alguma coisa mais da urbana, a gente pode dizer que essa associação faz como um Airbnb no campo, assim. Aluga as casas e recebe as pessoas. Mais ou menos, porque no nosso caso, a pessoa está lá na propriedade. Ela não sai da casa. A gente diz que é um turismo de experiência, né? Você vai lá para viver com aquela família, não é como um hotel, você ganha a chave do quarto e tal. A lógica da nossa associação é convivência. A gente parte do princípio que a sociedade hoje é uma sociedade de prédios, de vizinhos que não se conhecem, de pessoas que não conhecem a natureza, que não conhecem a diferença das estações do ano, de verdade, interpretar o que acontece na paisagem, né? E os agricultores são as melhores pessoas para explicar isso. E essas pessoas que moram no campo, os agricultores, eles de fato acolhem muito bem, né, Thaís? São pessoas que gostam de conversar, que às vezes realmente o filho já foi embora, o neto não está ali, e ela tem essa necessidade, às vezes até emocional, né? Isso completamente. Eu gosto de dizer que, às vezes, as pessoas me falam do benefício. É claro que todo mundo espera números financeiros. Claro que é isso, que a gente busca, porque os agricultores é isso. Eles se encontram, em muitos casos, o pequeno, numa situação que ou você gera uma fonte de renda extra, ou ele não consegue sobreviver. Mas, na minha avaliação, de 20 anos atuando nisso, o principal impacto é isso. É autoestima. É inacreditável, eu sei que isso é um problema social, de saúde pública, a depressão, né? Que é uma coisa que, enfim, eu não sou entendida do assunto, mas me impressiona muito. E no campo, mais ainda, um estudante meu, um bolsista, fez uma pesquisa num dos pequenos municípios que a gente trabalha, e aí tem muita relação com o uso excessivo de venenos, né? Muitos estudos indicam isso. A pressão, né, de produzir, aí sabe, se produz muito não tem preço, se produz pouco, e eles ficam enredados nessa lógica. 3 vezes maior o consumo de antidepressivos que a média do estado no campo, nesse município. Então, eu acho que de fato é uma outra história, as pessoas vão, valorizam, sentam, né, têm paciência para conversar, querem saber como é que é o trabalho. Então, isso é bom para os dois lados, é excelente. E hoje, se você for olhar na cidade, tem uma discussão já de mudança de estilo de vida, de final de semana passear em outro lugar. E não é um turismo caro, né? Não é um turismo caro. Sei lá, hoje, R$150 você tem uma diária com todas as refeições, né? Comendo comida saudável, num ambiente saudável.
numa experiência que é única, que você não vai conseguir reproduzir em nenhum outro lugar, né? Então, é uma coisa bem bacana e faz muita diferença para os agricultores. E Thaís, essa associação, você falou em 180, né, propriedades? Isso, nós temos 180 famílias que são associadas, que estão já envolvidas, né, que já operam. Mas a gente também está expandindo, então tem outros municípios. Agora, os primeiros anos, aí lembrando da tua reflexão de novo no início, os primeiros anos foram muito difíceis. Muitas vezes eu voltei para casa cheia de sonhos, mas também muito desanimada. Porque, enfim, a gente faz um projeto e isso é bem interessante. Eu acompanho muitos estudantes da universidade. A gente faz um plano, um projeto e no papel cabe tudo, né? E na hora da prática, da execução, várias barreiras se apresentam. A situação muda o tempo inteiro, né? E a gente tem que saber caminhar 2 passos, às vezes recuar um. Então, hoje é muito mais fácil, né? Tem os primeiros que tiveram coragem, quando não tinha nada, de abrir, de organizar as propriedades, de receber os primeiros. Hoje eles dão exemplo, é muito mais fácil para os agricultores que estão entrando agora olhar o exemplo desses que já entraram lá atrás, o que eles acertaram e fazer. Então, a gente hoje tem um apoio enorme da EPAGRE, né? Que é uma empresa que a sua missão é o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado e que enxergou o turismo como atividade da agricultura familiar, então tem feito toda a diferença. A gente tem uma legislação, coisas que não existiam, né? Então, hoje a gente vem avançando bastante com políticas públicas, com apoio público e principalmente com o exemplo desses que já vieram. Muitos estudantes na universidade que estudam isso, muitos até que são filhos de agricultores, que saíram, que deixaram os pais lá e que veem nessa atividade uma oportunidade, né? Então, tem sido bem interessante. Thaís, esses primeiros, né, nessa pesquisa que você começou e depois na formação dessa associação, como é que foi a recepção da informação, né, para esses primeiros que abriram as portas? Você chegou com essa ideia e eles disseram, menina, você tá louca? Muitas vezes. Bom, eu era bem nova, não tinha nenhuma experiência como, apesar de ter formado em agronomia, não conhecia muita coisa. Isso eu relato bastante no livro, porque são aprendizados, né, a ideia do livro é também que quem está na universidade, não é um livro para universitários, mas eu pensei muito nos meus alunos, porque a gente se depara com muitas situações, dúvidas, e como estudante, né? Então, como que a gente tira o aprendizado dessas situações? Mas é interessante isso. A primeira reunião foi em Santa Rosa de Lima, em 1998, 78, começo de 98. E, enfim, me convidaram, prefeito, secretário, para ir lá falar sobre isso. Eu tinha feito uma formação na França sobre turismo rural com pequenos agricultores, para ir lá contar, porque eles estavam interessados em pensar isso lá, já tinha um movimento de produção orgânica. E aí eu falei, bom, vamos fazer um convite, mandar para as pessoas. E eu fui, né? Quase morri para chegar lá, estrada de chão. Eu não sabia dirigir muito bem, e muito menos estrada de chão. Ninguém na reunião, pouquíssima gente, alguns vereadores, poucos agricultores. E aí a história do desânimo, né, furada. Um município tão pequeno, em tese todo mundo. E aí uma pessoa que foi um grande educador, na verdade, me orientou muito nesse processo de formação. Ele falou, olha, você tem que perguntar se você fez o convite se fizemos o convite de forma correta. Vamos pensar junto. E aí, enfim, a gente se deu conta que a gente precisava fazer reunião nas comunidades, não no centro e tal. E aí, assim, de uma sala cheia, no final da minha fala, vários agricultores falaram, legal, mas não é para mim, tá? Mas alguns tiveram... Sabe, o que eu identifico hoje, que eu conto no livro, é que poucos agricultores, especialmente os que são um pouco mais velhos do que eu, não querem sair do campo. Eles tentam tudo para não sair. Quando uma família sai, não é porque não gosta de morar lá. É muito difícil isso acontecer. Diferente aqui, né? Às vezes quer ir para cá, para lá, porque é difícil. As pessoas mudam porque não está dando para viver mais. Então,
os que agarraram a oportunidade, agarraram porque era uma oportunidade de conseguir ficar, né? E de fato deu certo. Eu acho que isso talvez hoje o que mais me orgulha, assim, de ter contribuído de alguma forma para que algumas famílias pudessem continuar no campo. Quando você começou a faculdade, né, saiu de Criciúma, foi estudar em Florianópolis e aí muito nova, querendo montar uma floricultura. Descobriu na faculdade algo totalmente diferente, né? Hoje você é agrônoma, é professora na faculdade e tem todo esse projeto com alunos. Você orienta alunos ainda dentro desse projeto da acolhida na colônia, então? Isso. Na verdade, eu estou na universidade, eu sou professora na Universidade Federal. Eu não estou no curso de agronomia, estou no curso de educação, né? Então eu trabalho na formação de educadores, de professores para o campo. E toda a parte de pesquisa e extensão eu direcionei a esse trabalho de agroturismo, né? Com a acolhida na colônia, mas um pouco mais, né? De desenvolvimento rural, digamos assim. Tem um grupo de alunos, a gente trabalha com como valorizar os produtos da agricultura familiar, né? Com outros alunos, eu tenho um grupo grande de bolsistas, um pouco mais sobre a agricultura orgânica, como trabalhar hoje esse conceito que é muito forte. Eu sei que aqui em Criciúma já tem, em Florianópolis está muito forte isso, e no mundo todo, de diminuir a distância entre produtor e consumidor, né? Que o consumidor ele faça parte, né? Ele se responsabilize também pela manutenção daquele agricultor no campo. Porque é isso, né? É muito fácil a gente fazer muitas exigências do ponto de vista do produtor e a gente não... né? Na maioria das vezes é passivo, compra, paga e pronto. Mas se a gente tiver realmente a consciência de que se aquele agricultor sair do campo, é toda uma história, a nossa história, do nosso lugar, uma história toda de cuidado daquele lugar, da natureza, da biodiversidade e da produção de alimento fresco. Claro, a gente pode conseguir alimento de qualquer lugar hoje, né? Mas com que qualidade? Muito melhor a gente ter um alimento perto da gente, né? Então, a gente tem trabalhado muito na universidade isso também, de entender melhor como que a gente pode aproximar, diminuir o intermediário, diminuir as cadeias, né, e fazer o consumidor e o produtor. E o turismo, o agroturismo, ele é muito importante nisso. Porque difícil, quando uma pessoa vai, não para uma visitinha rápida, mas tem essa oportunidade de ficar lá um dia, né, almoçar na mesa com o agricultor ali que produziu, com a família que produziu, que conta como é que planta, a dificuldade e a receita que é da avó. Aquele consumidor, ele vira um defensor dessa causa também. É difícil isso não acontecer. E é muito interessante, principalmente quando a gente fala das pessoas mais jovens e das crianças hoje, né? Que a gente tem gerações seguidas que cresceram na cidade. E a gente não fala de grandes cidades, mas aqui na nossa região já é muito diferente de como é no campo, né? Quem cresceu num apartamento, quem cresceu num bairro, já às vezes não sabe como é que funciona aquela plantação. A gente brinca que as crianças acham que o leite vem da caixinha. Nossa. Só que também, às vezes, os adultos não oportunizam nas crianças essa experiência, né, Thaís? É que de alguma forma, isso a gente se surpreende, a gente trabalha muito na acolhida na colônia com turismo pedagógico, a gente acolhe grupos escolares e até por estadias mais longas, a gente recebe escolas de São Paulo, de Brasília, bastante escolas Waldorf, né, que tem também uma pedagogia já, tem inclusive a escola Waldorf que os alunos do 9º ano fazem estágio de vivência, ficam uma semana com os nossos agricultores ajudando a construir alguma coisa na propriedade. E isso, fora do Brasil, já é muito valorizado, né? Uma das coisas para você valorizar, para você avaliar um jovem na sua carreira profissional, universitário, é o voluntariado, é a mão na massa, é conhecer a sua realidade. E é isso, a gente está tendo uma geração muito distante da realidade. E do campo, no nosso caso, o campo é uma realidade bem importante ainda, né? E é muito distante. E a gente vive nessas visitas situações inacreditáveis, assim, de completo desconhecimento, e isso, claro, que tem impacto no tipo de alimentação, né? Que é isso, né? Hoje as famílias estão acostumadas a comer uma gama de alimentos muito restrita. A gente não se desafia mais a novos sabores, né? É o alface, a batata, a cebola,
cenoura, são legumes. Tem no mercado o ano inteiro, né? Aquilo que a gente sabe que a gente gosta, né? Então, e é isso, essa aproximação com o campo também permite a gente descobrir outros sabores, outras formas de preparo, lá direto, né, de quem conhece isso. Então, eu acho que é legal. E o interessante é que essas pequenas propriedades oferecem mais essa oportunidade de vivência, porque às vezes, né, um hotel, às vezes mesmo um hotel fazenda, não tem essa diversidade, não é muito mais o lazer do que a experiência, né? Então, acho que dependendo do momento, você escolhe um ou outro, mas é importante também se permitir, né, a essa vivência, é importante. Essas propriedades, elas estão espalhadas por Santa Catarina? Tem uma área assim mais aglomerada? Isso, nós atuamos basicamente, né, nas encostas da Serra Geral, aqui subindo, Lauro Miller agora que está um encanto, Santa Rosa de Lima, Anitápolis, aí a gente sobe, tem a Serra do Rio tem Grão-Pará, sobe, a gente tem ali a Serra, Urubici, São Joaquim, depois a gente vai para o Alto Vale, tem várias propriedades ali em Aurora, Rio do Sul, vai para aquela região. E estamos também ali na Dona Francisca, né? Subindo ali, indo para Canoinhas. Então, a gente tem Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho e a Terra da Banana, que me fugiu o nome agora. Mas, enfim, ali toda naquela região estamos também. Como é que as cidades, as propriedades chegam até vocês? É uma que conta para outra? É por meio da internet? É da universidade? Então, enfim, especialmente entre os agricultores no movimento de produtores orgânicos, eles têm muitos grupos, então esses nos procuram muitos. E as prefeituras municipais, né? Porque, de fato, assim, esses pequenos municípios, eles estão fora do mapa de turismo. Né? O estado de Santa Catarina, principalmente Sol e Mar, se dedicou ao desenvolvimento, claro, as festas, né? E os pequenos municípios, eles ficam meio encurralados, né? Eles não têm alternativas de desenvolvimento, é a agricultura e o turismo que fazem. E a acolhida, ela acaba o agroturismo, né? Não necessariamente a acolhida, ele é uma alternativa muito barata para desenvolvimento, que precisa basicamente de muito trabalho do agricultor e de apoio técnico, né? Então, as prefeituras nos procuram muito. O que acontece? Nós somos uma associação, né? Não somos uma empresa pública ou uma empresa privada, é uma associação de agricultores. Então, nós temos muitas limitações para apoiar outros municípios, né? A gente busca fazer parcerias, conta com apoio de projetos, mas é o que eu comentava anteriormente, hoje a gente tem um cenário muito bacana que as secretarias municipais de agricultura, a própria EPAGRE, vem apoiando, tem técnicos excelentes, né? Então é muito fácil adaptar ou usar essa proposta como inspiração, e a gente tem muitas rotas hoje no estado que se inspiraram na acolhida, né, em outras experiências. O importante é isso. Claro que a gente gostaria que a nossa associação estivesse presente em todos, e a gente torce muito para isso, mas do nosso ponto de vista o importante é que muitos agricultores tenham a oportunidade de ser valorizados através, né, de estarem valorizados através dessa atividade. Eu imagino que deve dar uma perspectiva muito diferente para essa pessoa que mora no campo e na questão da autoestima também, né? Porque pensa assim, eu estou abrindo a minha casa, estou recebendo um turista lá de São Paulo, lá de outra cidade, ele vai ficar aqui, ele vai comer a comida que eu vou preparar, ele vai me ajudar a tirar o leite da vaca. Eu acho que essa pessoa vê um mundo muito novo para ela, que ela nunca imaginou ver, né? Olha, o capítulo 4 são 10 agricultores que contam isso no livro, elas dão esse relato. E foi um colega que escreveu esse capítulo porque eu pedi para um colega meu da universidade, eu pedi para ele entrevistar as agricultoras. Eu falei, olha, eu queria que elas contassem a realidade. E como eu conheço muito, eu tenho certeza que elas vão me contar a história que eu quero ouvir. Então, vai lá. E eu chorei muito lendo cada história. Porque é isso, claro que elas falam da importância que foi para continuar sendo agricultoras, do ponto de... Mas é isso, a transformação, isso também é outra coisa que eu acho fantástica. Eu sou muito suspeita, porque eu adoro o trabalho, mas que eu acho fantástico. Assim, as mulheres que na agricultura familiar, historicamente,
o trabalho das mulheres é visto como ajuda ao trabalho dos homens, né? É muito frequente hoje as jovens, as mais jovens não é tanto, mas quando eu comecei a trabalhar como agrônoma, o que você faz? Eu ajudo meu marido na roça. Elas trabalham muito, né? Mas é um trabalho que não é realmente muito valorizado. E elas são super reconhecidas, elas tomam a linha de frente. Inclusive é interessante porque as primeiras reuniões que eu fiz, a gente convidava a família para ir lá, formação, como atender, como organizar a casa e tal, e os homens que iam. Porque a mulher, ela tem aquela rotina, né? Geralmente ela que tira leite, de manhã e de noite, ela que faz o almoço, o trabalho da casa, além da roça, é responsabilidade das mulheres agricultoras, infelizmente. Ainda mudou pouco. E no começo, era elas que iam fazer, mas eram os homens que iam porque era isso é que era o estabelecido, né? E aí a gente foi insistindo, então hoje é muito diferente, né? As mulheres participam, elas que, quando a gente vai dar palestra, contar, são as mulheres que têm o protagonismo, isso é muito legal, também uma transformação muito bacana nessas propriedades, né? E aí, lendo o capítulo 10, você vai ver isso, assim, aí cada uma história de transformação, de autoestima, de se encontrar, de ver o seu valor. Aproveitando que você falou de capítulos, né? Como é que é a organização do livro? Tá certo. O livro, então, ele é formado de 5 capítulos. O primeiro, ele faz esse resgate da minha vida de estudante. Eu conto um pouco do processo de formação, as perguntas que eu me fiz, as dúvidas que eu tive, os erros que eu cometi, onde eu fui buscar respostas. O segundo capítulo, ele descreve, então, a metodologia que a gente criou para desenvolver a acolhida na colônia. Quase um passo a passo, né? O que a gente faz e tal. O terceiro é um capítulo que é fruto da minha tese de doutorado, que fala um pouco, a gente analisou impactos. O que essa atividade traz para as pessoas e para os lugares, né? De bom e também algumas das dificuldades, porque traz. Eu falei das coisas boas para as mulheres, que são fantásticas, mas trouxe uma coisa ruim, trouxe mais um trabalho, né? Elas têm que fazer comida, organizar pousada, claro que contratam quando estão estabelecidas, mas é mais uma atividade para as mulheres. O capítulo 4, então, são essas 10 histórias, e o capítulo 5 é um pouco a visão de futuro, né? A gente completou 20 anos. Esse livro foi um pedido dos agricultores, na verdade, como comemoração desses 20 anos. E o que a gente poderia esperar para a próxima década, o que a gente precisa dar conta. Então, assim, é um livro para quem se interessa pela temática, né, da agricultura familiar, de novas atividades, mas também é um livro... eu sou empreendedora social da Choca, que é uma organização americana que desenvolve, apoia o desenvolvimento de trabalhos sociais. Então, acho que é um pouco isso também, para jovens que estão na universidade, que estão inquietos com alguma coisa na sociedade. É um livro que pode te ajudar, né, a ver como que eu vi uma situação que me incomodou e fui buscar respostas. Talvez com uma pretensão assim de poder ajudar também. E eu vejo muito isso, né? Muitos jovens na universidade que se incomodam, mas não sabem por onde começar, né? Então, acho que essa também foi uma ideia, né? Uma proposta desse livro. Como é que as pessoas encontram o livro e também a associação, Thaís? Tá, a associação tem um site que chama... o site é www.acolhida.com.br, então é bem fácil. O livro, eu tive um patrocínio, então ele não está à venda. Eu distribuí para todos os associados e para algumas lideranças, enfim, a gente tem dado. Mas tem um e-book, né? E esse e-book, então, é acesso livre, está aberto a todos. A ideia é que ele seja bem lido, tenha a possibilidade depois de conversar comigo, né? Para trocar ideias e vai ser um prazer.
Thaís, um prazer te receber, conhecer Agradeço a tua história, muito. tudo que você tem feito, né? E acho que a gente precisa conversar mais a respeito desse assunto e ter mais pessoas também que se importam, né? Que olham um pouquinho para o lado do outro, que pensam o que eu posso fazer de diferente. Então, parabéns mesmo pela tua história. Obrigada pela oportunidade. Queria deixar esse livro para ti, espero que goste. Que bom, muito obrigada. Essa é a Thaís, que é professora, é agrônoma, é pesquisadora e está, né, oferecendo essa obra aqui para a gente, acolhida na colônia, 20 anos de trabalho que ela desenvolveu e continua desenvolvendo e com certeza tem feito bastante diferença pelo estado de Santa Catarina. A gente tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.